Bom dia, irmãos. Estamos online. Vamos aguardar apenas uns instantes. Se você puder mandar o seu link, faça isso. Aproveite, tá? Deus abençoe e fica conosco aí em nome de Jesus. Quem for entrando, por favor, deixe o seu bom dia, o seu comentário e vamos participar. Bom dia, pastor. Bom Bom dia, dia, Paulo. irmãos que estão aí nesse lindo domingo, mais um domingo aqui online. Graças a Deus por essa ferramenta, né? Agora a gente precisa compartilhar esse link. Vamos passando aí, o pessoal está chegando. Hoje nós temos mais um domingo de escola dominical, onde podemos aprender de Deus. A palavra de Deus ela é muito rica, né, pastor? E a gente, lendo ela, a gente se pergunta como que a gente consegue tirar tanto ensinamento para a nossa vida hoje, de alguma coisa que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás. E é interessante, né, porque a palavra de Deus, o pastor falou recentemente comigo, assim, num vídeo, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eu peguei essa frase muito forte para mim, estou meditando muito nisso, porque nosso mundo, ele não se molda à Bíblia. A Bíblia ela não se molda ao nosso mundo. Não é a gente que vai encaixando a Bíblia nas nossas opiniões, como a gente está pensando. Não. A Bíblia, e ela é eficaz, ela funciona, é a palavra de Deus. Ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, né? É bom demais servir a Deus, graças a Deus. Bom dia, William. Bom dia, Fabiana. O pessoal está chegando aí. Bom demais. Eu queria começar aqui fazendo uma leitura do Salmo 121. A minha avó mandou um vídeo para mim essa semana, recitando esse salmo, né? Eu ainda não cheguei nesse nível da minha avó de saber ele de cor, mas eu vou decorar esse aqui em nome de Jesus. É um hino muito bonito e foi muito bom para mim, saciou minha alma, me fez entender algumas coisas e coisas que minha avó recitou para mim, né? Ela sabe esse hino de cor, ela decorou esse hino e passa aí para os netos, passa para os bisnetos, passa para os filhos, e é bom demais. Diz assim o Salmo 121. Deus, o fiel guarda dos homens. Cântico de romagem. Elevo os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse Deus que a gente serve, esse Deus que é o motivo que nós nos reunimos aqui hoje, aqui nessa escola dominical. Esse Deus, ele não dormitará. Ele não dorme, ele trabalha, ele é um Deus que faz, ele é um Deus que nos cuida de dia e de noite. Na dificuldade, ele está com a gente. Na alegria, ele também está com a gente. Esse é nosso Deus. É por isso que nós estamos hoje aqui. A gente chegando, a gente indo, a gente no meio da pandemia, a gente vacinando, a gente não vacinando. A gente sempre, todo o tempo, Deus está conosco. E a gente pode olhar para o futuro. Estava conversando com o pastor aqui antes de começar a live. Para onde a gente olha, a gente vê desespero, a gente não vê perspectivas boas, a gente olha assim e fala: quando que isso vai acabar? Mas o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós conseguimos encontrar auxílio do céu.
do céu. A gente pode olhar para o monte, o Deus que está além dos montes, o Deus que está mais alto que as nuvens, o Deus que fez tudo isso. É esse o nosso Deus. E é Ele que nós louvamos. É Ele que nós rendemos graça. É dele que nós queremos aprender cada dia mais. Amém? O pessoal está chegando. A Valquíria, bom dia. Miriam. É bom demais. A gente vai, nesse momento, então, cantar um louvor a Jesus, a nosso Deus. O pastor vai colocar uma música que muito boa. Eu me rendo. Acompanhe-nos nessa hora de adoração. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. E tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, eis-me aqui, oh, oh, Jesus. Eis-me aqui.
Amém. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Postrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. E no dia que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Esse aqui é o versículo, o Salmo 138. Salmo 138, de 1 a 3. Fala exatamente isso, render-se a Deus. Não só nós nos prostraremos, nós nos renderemos aos pés de Cristo, certo? Aos pés de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é quem nos acode no dia da angústia, no dia da dificuldade. Ele está conosco. No dia da alegria, é Ele que está conosco. No dia da dificuldade, é Ele que está conosco. No dia de hoje, domingo, escola dominical, escola bíblica dominical, Deus está conosco, Deus está presente. Deus tem uma mensagem para você agora. O pastor Maicon, ele vai participar agora conosco, ele vai trazer a mensagem, eu vou fazer uma oração e que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque podemos estar aqui através desse dispositivo móvel, do computador, ouvindo, Senhor, da tua palavra, ouvindo esse louvor muito bom, Senhor. Que possamos realmente nos render aos teus pés, que possamos olhar para cima, Senhor, e saber que tu estás sobre tudo isso. Tu estás, Senhor, cuidando dos teus servos, dos seus filhos, Senhor. Seja conosco e fale aos nossos corações, Senhor, através do reverendo Maicon. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Teu filho, eu oro. Amém. Amém, irmãos. Bom dia, graça e paz. Nós vamos para a palavra de Deus agora. Eu trouxe um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50. Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50. Esse texto fala da mulher pecadora, mulher que ungiu os pés de Jesus. E vamos lá, vou ler para vocês podem acompanhar a minha leitura. Se você tiver a Bíblia aí na sua mão, aí próximo a você, quiser acompanhar com a Bíblia na mão, melhor ainda, né? Vamos lá, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigindo-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei,
não cessa de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Irmãos, essa história aqui ela é muito interessante para nós. Eu estava lendo alguns comentaristas falando sobre esse texto, e um dos comentaristas que eu li que deram uma interpretação mais interessante a respeito do texto, eles colocavam como título o tema dessa mensagem como sendo o amor sem palavras. Grandioso a atitude que nós percebemos aqui dessa mulher. E, ao mesmo tempo, nós temos ao lado da mulher pecadora, o texto bíblico não fala quem é essa mulher, não explica exatamente quem é, mas o que mostra que a casa de um homem, um fariseu chamado Simão, esse fariseu chama Jesus para ir à sua casa, o que parecia ser um sinal de hospitalidade, porque chamar alguém para comer em sua casa é um sinal de intimidade. A gente não chama qualquer pessoa para comer na casa da gente. A gente chama pessoas que nós queremos ter algum tipo de intimidade. Eu, como pastor, vou comer na casa de muita gente, muitos irmãos me chamam: pastor, vem tomar um café, pastor, vamos almoçar juntos, vamos comer uma pizza junto. Antes da pandemia, fazia isso com muita frequência. E porque isso é um sinal de aproximação, de querer estar junto, de desfrutar momentos de comunhão. E nós percebemos, então, na história que dentro dessa casa, era uma casa que provavelmente havia facilidade de acesso, porque o que se percebe é que eles estão na casa e, de repente, aquela mulher entra e, ao entrar, começa a servir a Jesus, se prostra a Jesus, unge os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, e toda aquela cena causa um grande choque para as pessoas que estão na sala, porque as pessoas que estavam ali naquela sala eram religiosos, fariseus, e eram pessoas que eram tomadas pelo espírito de uma religiosidade fria e vazia. E apesar de Simão ter chamado Jesus para comer na sua casa, o que se percebe no texto é que Simão talvez não tivesse uma intenção boa em seu coração. O texto revela isso para a gente mais à frente. Eu vou comentar sobre isso adiante na meditação dessa palavra. E o que a gente percebe é que existem duas formas que são expressões aqui de amor nessa história bíblica, no contexto dessa história bíblica. Um que eu acredito que é o amor somente por aparência. Parece que é amor, mas não é amor. E o outro é um amor que é completamente expressivo nas suas atitudes. A Bíblia mesmo já diz, em Tiago, capítulo 2 ou 3, agora não me recordo o capítulo ao certo, mas é por lá, que a fé sem obras por si só está morta. Muitas situações as pessoas fazem as coisas, têm determinados tipos de atitude, mas necessariamente não há um coração pronto para servir e para adorar. Um exemplo muito próximo disso é a oferta de Caim e a oferta de Abel. Caim, quando oferece ao Senhor a sua oferta, Deus não aceita, porque Deus conhecia o coração de Caim. Por sua vez, ele aceita a oferta de Abel, porque ele sabe que Abel serviu ao Senhor, ofereceu aquele sacrifício ao Senhor com um coração voluntário. E nós podemos aprender muito com isso, diante daquilo que nós percebemos do que é servir a Deus e do que é estar próximo de Deus. E esse amor sem palavras, que é o que eu quero falar hoje, ele tem 3 características que eu vou apontar para vocês agora, nessa manhã,
para nós meditarmos, para a gente pensar sobre a respeito dele. Amém? Então vamos lá. Primeiro aspecto desse amor é a fonte desse amor. E de onde vem esse amor expressado por essa mulher e de onde vem a atitude expressada por Simão e aqueles que estavam na sua casa. Em primeiro lugar, a fonte desse amor, ela revela nessa mulher pecadora uma contrição, uma fé e uma humildade. O que é contrição? Às vezes a gente fala na igreja presbiteriana, vamos fazer uma oração de contrição ao Senhor. A contrição nada mais é que uma forma de um quebrantamento diante de Deus. Um reconhecimento da sua pequenez e da sua fragilidade. Às vezes as pessoas se colocam em uma posição de superioridade no âmbito da religião, ou porque possuem uma determinada função na igreja, porque tem um tempo de igreja, ou porque tem um conhecimento talvez diferenciado das demais pessoas. E há pessoas que se ensoberbecem por conta de uma posição que elas ocupam e de uma situação, de um momento da sua vida. Já vi muitos casos, pessoas que crescem conosco na igreja, a gente aprende a amá-las, a cuidar delas e a tratá-las, às vezes de forma informal. Já vi casos de pastores, e não uma vez só, mas muitos casos, do pastor crescido na igreja desde pequeno, presbíteros, irmãos mais velhos, acostumados a chamá-lo pelo nome, e de repente ele é ordenado pastor e ele se vira e diz, agora eu não sou mais fulano, eu sou reverendo fulano de tal. Isso é uma expressão de soberba, de agora dizer, agora eu sou alguém diferente. E muitas pessoas caem nesse erro, porque agora eu sou fulano de tal. E o fato de você ser alguma coisa, quando a gente fala no âmbito da igreja, é algo que não deve ser visto como uma posição diferenciada das demais pessoas, mas como uma não é obrigação, mas como algo que traz em si uma responsabilidade muito grande, e que quanto mais responsabilidade recebemos de Deus, seja um pastor, um presbítero, um diácono, um líder de uma determinada área, departamento da igreja, aquilo torna-se uma responsabilidade que traz sobre nós o compromisso de servir mais ainda do que as outras pessoas que estão na igreja. E nós devemos aprender com essas atitudes. O texto começa a mostrar para nós em relação a isso. Ele vai mostrando que, versículo 37, eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou consigo um vaso de alabastro com unguento. Olha que coisa linda nessa história. É o fato de que ela sabe que Jesus estava e ela não perde aquela oportunidade. A mulher tinha no seu coração um desejo muito grande de se encontrar com Jesus. Um desejo muito grande de estar próximo do Mestre. Ela sabia exatamente que Jesus estava ali e sabia que ele era o Messias, que ele era o Salvador que tinha chegado, e que ela, então, na sua atitude de humildade, se coloca diante de Jesus e se faz ali como uma serva totalmente derramada aos pés de Jesus. Nós acabamos de ouvir o louvor que diz, eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso para viver. Olha que linda essa expressão nessa música. E olha a atitude dessa mulher. Ela entendia que Jesus era tudo o que ela precisava na vida dela. E nós precisamos entender que Jesus é tudo o que nós precisamos. Se nós buscarmos a Jesus em meio aos nossos medos e angústias, nós nos derramaremos perante os seus pés, nós nos prostraremos perante ele e nós seremos, então, preenchidos na nossa alma com a presença do Mestre. Quando nós entendemos que Jesus quando nós entendemos a força do seu amor, nós expressamos a ele tudo o que nós temos, independentemente de palavras. Porque muitas pessoas vivem apenas de palavras vazias,
sem atitudes e sem, de fato, viver aquilo que se está dizendo. Algo que chama a atenção na atitude dessa mulher é a maneira que ela expressa o seu amor a Jesus. O versículo 47, ele diz: por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Olha que coisa profunda. Ela muito amou ao Senhor Jesus. Nós precisamos aprender o que é, de fato, esse amor expresso na vida dessa mulher com graça. E então, esse amor carregado de contrição, que é uma entrega total à presença do Senhor, é carregado de fé. O que é fé? Certeza das coisas que se esperam. Eu tenho certeza de quem é Jesus. Convicção de fatos que não vêm, mas eu não estou vendo. Por que então devo crer? Porque eu creio naquele em quem eu espero. Jesus é aquele em quem eu espero. E como sendo a nossa esperança, nós podemos ter a certeza de que todas as coisas estão debaixo do cuidado das suas mãos. Jesus está conduzindo a nossa história. Nossa história não é presa à finitude dessa terra, mas a nossa história, ela é ligada à eternidade, ligados ao coração do amor de Deus eterno, ligados à graça eterna de Deus, ligados à profundidade de um Deus que reconhece os nossos esforços, não para a salvação, mas por entendermos que nós devemos amá-lo pelo Deus que ele é e representa. Eu estava vendo algumas notícias, alguns vídeos sobre o movimento que está acontecendo agora em Israel, lá em Jerusalém, dizendo que há um novo Messias, que o Messias de fato agora chegou. E os judeus estão servindo a um homem chamado Yanuká, o Rabino Yanuká, dizendo que ele é um homem muito inteligente, desde muito novo, criança, se demonstrou muito sabedor das Escrituras, e há uma multidão de judeus caminhando e peregrinando em direção a esse homem, para ter encontros com esse homem, e para ouvir as palavras de sabedoria desse homem, porque muitos ali estão começando a acreditar que, de fato, ele é o Messias de Israel que agora apareceu. E muitas pessoas perguntam, mas e agora? Como é que faz? E se os judeus reconhecerem a ele como seu Messias? O que eu digo é, se eles reconhecerem um falso Messias, eles que perecerão diante da sua ignorância. Jesus foi e é e sempre será o Messias Salvador. Jesus teve os sinais messiânicos, descendente de Davi. Jesus teve os sinais messiânicos, ele operou curas e milagres. Jesus teve os sinais que os profetas prescreveram, ele se entregou e morreu na cruz. Jesus é o Messias e não há um outro substituto. A Bíblia diz que haverão falsos Messias, falsos Cristos. A Bíblia diz que também aparecerá aquele que acreditarão ser um falso Messias, e esse é um prenúncio da vinda do Filho do Homem, do final dos tempos. Ou seja, nós entendemos que aparecerão falsos Messias. Eles reconstruirão o terceiro templo. O mundo terá a sua unificação. Tudo aquilo que está predito na Bíblia vai acontecer. Muitas pessoas se renderão aos falsos cristos que surgirão. Muitas pessoas serão enganadas, porque serão levadas por falsas figuras que surgirão, até que surja o anticristo e até que todas as coisas se consumam, se consumam. E o fato é que, diante dessa realidade, nós precisamos amar o verdadeiro e único Salvador, que é Jesus, o Messias que já veio para morrer na cruz por nós. Essa mulher, quando vê Jesus, ela tem uma fé sincera. Nós precisamos ter uma fé sincera em nossos corações. O texto diz que ela se inclinou, e isso é uma atitude de sujeição, submissão, de como um súdito se submete a um rei diante de uma autoridade que está acima de todos. Essa mulher nos ensina que nós devemos amar a Jesus
e não como um amor onde nós acreditamos que ele deve satisfazer as nossas vontades, que ele deve nos servir. Pessoas querem que Deus seja... Perdão. Pessoas querem que Deus seja o seu servo, mas esse amor deve ser um amor onde nós nos sujeitamos a ele. O culto a Deus não é feito para o homem. O culto a Deus é feito para Deus. O amor e a devoção devem ser dedicados totalmente ao Senhor. Então, essa mulher expressa essa atitude de humildade. Outra coisa muito importante, ela beija os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. É um texto muito semelhante ao lava-pés, João capítulo 13. O que é esse lava-pés? A atitude de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos, que era a atitude de maior sujeição de um servo. O ato de lavar os pés era dedicado aos criados, aos servos, aos escravos que haviam dentro das casas e que eles deveriam lavar os pés das pessoas que, quando chegavam na casa para almoçar, tiravam suas sandálias, e aí aqueles pés empoeirados pela areia das ruas daquela época, muito provavelmente muito sujos, os pés deveriam ser lavados pelos criados, porque as pessoas comiam reclinadas, uma mesa baixa, ou seja, eles eram virados para um lado, enquanto você comia, o pé do seu amigo estava aqui do seu lado, perto do seu nariz. Então, se aquele pé tivesse sujo, você não ia conseguir comer, porque você ia sentir o cheiro do pé do seu irmão querido, e se ele não estivesse limpo, seria dessa forma. E o texto mostra que ninguém lava os pés de Jesus, quando Jesus entra. Mas aquela mulher entra e, de forma tão grandiosa, se prostra, beija os pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Ela, então, ignora os que a reprovavam e, prostrada diante do Senhor, não se preocupa com o que os outros dizem ou com o que eles entendem, se está certo ou se está errado. Esse amor tem uma fonte que é de contrição, de entrega total, e de fé e também de humildade. A prova desse amor, ela é uma oferta preciosa, com sacrifício, de ação de graças e a emoção também das lágrimas. É uma mulher que expressa a sua emoção com tudo aquilo que ela oferece. O texto diz que ela enxugava com os próprios cabelos, beijava os pés e ungia com unguento. Esse unguento oferecido por ela, muito precioso. Então, ela ungia o Senhor e servia ao Senhor ali, totalmente prostrada ao Senhor. Às vezes nós estamos na igreja, nós cantamos a Deus e parece que nós estamos vazios. Nós ouvimos uma palavra e aquilo parece que é só mais um sermão, só mais uma palavra. Nós devemos receber e ofertar a Deus tudo o que nós podemos fazer e fazer isso de todo o nosso coração. Deus não quer um louvor com palavras vazias, mas Deus quer um louvor cheio de um coração dedicado de amor e derramado aos pés de Jesus. É isso que Jesus espera de nós. Jesus reconheceu o seu muito amor. O texto fala que ela muito amou. Os fariseus, quando eles ofereciam o jantar na casa deles, parecia ser um ato de amor, mas o que acontece de fato é de uma forma completamente diferente. Olha os versículos 44 a 47. Versículos 44 a 47 diz assim: E voltando-se para a mulher, disse Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para beber. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Por que Jesus disse isso a Simão? Aquela mulher, Jesus, ao entrar na casa, olha o que diz aqui o texto, 45, versículo 45. Não me destes ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não me cessas de beijar meus pés. Uma atitude muito comum no Oriente era que quando
um visitante chegasse à sua casa, logo esse visitante era muito querido, ele era recebido com um beijo. Então, os homens saudavam aqueles convidados, amados e queridos para comer na sua casa com um beijo, ou seja, o beijo é o sinal de receptividade. Tem denominações por aí que tem esse costume do ósculo santo, né? Nós presbiterianos não temos, a gente às vezes dá um abraço, um beijo, mas não é algo que é uma regra. E aí o que acontece é que Simão sequer recebe Jesus dessa forma. O que estava muito claro aqui era que Simão, quando recebe Jesus na sua casa, havia uma intenção no seu coração de pegar Jesus, surpreender Jesus em alguma falta, porque os fariseus queriam ter provas para incriminar Jesus. E aí aquele homem recebe Jesus e sequer lhe cumprimenta, como o costume da época, sequer lhe sauda e lhe dá um beijo. Ou seja, você é um convidado, está dentro da minha casa, mas era como se fosse para o covil, como se fosse uma presa caindo dentro de uma arapuca. Era essa a impressão, é essa a impressão que o texto dá a respeito da atitude de Simão. O que nós podemos entender através disso? O texto diz que Jesus, quando ele fala da mulher, ele fala, você não me deste água para os pés. Ou seja, aquele homem estava sendo aquele homem chamava Jesus para comer na sua casa e não se podia comer à mesa com os pés sujos. Ou seja, não há nem o tratamento mínimo com Jesus. E o que eu quero dizer é, como é que você tem tratado as coisas de Deus na sua vida? Como é que você tem pensado em Deus? Será que, de repente, você dá somente o que sobra? Será que para Deus só tem sido colocado à disposição dele de qualquer jeito as coisas? Nós devemos agir com Deus com amor e devoção que lhes são merecidos. Às vezes nós queremos de Deus milagres, queremos de Deus bênçãos, queremos que o Senhor receba a nossa oração, mas Jesus não é um convidado especial da nossa casa. Jesus é apenas um visitante inóspito e que é tratado de forma incorreta. Jesus deve ser convidado para o nosso lar, beijado como essa mulher beijou os pés de Jesus. Ela não lhe beijou o rosto, mas beijou os pés de Jesus, que é o sinal de maior sujeição que um ser humano pode dar a um outro. E aquela mulher, então, quando se prostra diante de Jesus, beija-lhe os pés, unge com seus cabelos. Já ouvi diversos pastores comentando sobre essa passagem e dizendo mas eu não posso... Só um minuto aqui, irmãos. Já vi em diversas passagens pessoas dizendo mas uma mulher quando beija deixa eu só desligar aqui. Pronto, agora sim, voltando. Uma mulher, quando beija os pés de Jesus, essa mulher, no caso, quando beija os pés de Jesus, quando unge com os seus cabelos, ela está colocando o elemento de maior vaidade da mulher. O cabelo da mulher é algo que não se deve ser tocado, mexido de qualquer forma, né? Mulheres gastam altos valores com cabeleireiros e eu acredito que nenhuma mulher conseguiria ficar tranquila em ver os seus cabelos sendo utilizados de uma forma tão pequena, tão humilde, tão simples. Mas aquela mulher, ela nega as suas próprias vaidades e ao negar as suas próprias vaidades, ela então se prostra diante do Senhor e serve ao Senhor ali com todo o seu coração. Nós precisamos legar as vaidades da nossa alma, nós precisamos servir a Jesus com tudo que ele merece. Ela lhe deu o unguento, ela ungiu os pés de Jesus, ou seja, ela trouxe coisas que ela tinha nela de mais precioso, tanto fisicamente, mentalmente, espiritualmente, abrindo mão de todas as suas vaidades para servir a Jesus. Esse é o amor sem palavras.
ela não diz uma palavra, mas todas as atitudes dela são carregadas de muito amor e de entrega a Jesus. Que eu quero deixar para você aqui nessa manhã, vamos aprender com essa mulher. O amor sem palavras dado a ela, com fé, contrição, humildade. O amor dedicado a ela é a oferta preciosa, que não é somente algo de valor monetário, mas é algo da sua alma. E ela ainda mostra que esse amor, ele revela uma fé autêntica, um amor de uma fé genuína e que é reconhecido por Jesus. O texto vai dizendo aqui, capítulo 47, por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que perdoa até pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha que coisa tremenda, né? Aquela mulher recebe de Jesus o amor de volta. E Jesus perdoa os pecados. O texto diz que era uma mulher pecadora, muito provavelmente uma prostituta e alguém que era tratado de uma forma bastante humilhante perante a sociedade. As casas de família não iriam receber uma prostituta dentro da sua casa. Uma mulher que talvez tivesse uma reputação péssima ali. Só que aquela mulher, ela não se importa quem ela era, mas ela se importa apenas com quem Jesus é. Quem nós somos diante de Jesus? Somos tão pecadores quanto qualquer outra pessoa. Não existe a diferença entre a prostituta ou um rei. Todos diante de Deus são pequenos, frágeis e pecadores. E essa mulher, então, ela percebe que a chance da vida dela estava no fato dela ter Jesus ali diante dela. O que eu quero finalizar essa palavra dizendo para você é, não perca a oportunidade de servir a Deus com todo o seu coração. Não perca a oportunidade de ter atitudes que sejam muito maiores do que palavras que sejam jogadas ao vento. Muitas pessoas fazem promessas para Deus, juram amores para Deus, cantam, Senhor, olha, eu te amo, Senhor, mas na prática não vivem essa realidade. Eu deixo isso para você. Talvez o que esteja faltando ao seu coração seja esse amor disposto a servir e entregar a Jesus tudo, absolutamente tudo que você é. O vazio da nossa alma, e ele é preenchido pela graça. Somente a graça de Deus é que pode inundar o nosso ser e transformar a nossa realidade. Troque o vazio que muitas vezes está aí dentro de você, a falta de sentido, a falta de propósito, e coloque como propósito fazer as coisas para Deus. Coloque como propósito se usar os seus dons, o seu talento, os seus recursos, usar a sua humildade, a sua sujeição perante Jesus para colocar nele a sua alma, derramar nele a sua alma. É muito interessante, pessoas não encontraram ainda propósito de vida porque não conseguiram encontrar Jesus na sua frente, não estiveram com Jesus na sala, não receberam Jesus em sua casa, não receberam Jesus em seu coração. Então, abra o seu coração para Deus e busque Jesus, ore mais, busque mais a Deus. Talvez é necessário passar a ter atitudes mais firmes em relação à sua caminhada de fé com Deus. Faça isso, busque isso, creia nisso. Jesus é aquele que está próximo de nós. O véu se rasgou. Nós lemos isso semana passada, na passagem que eu li, falando sobre a morte de Jesus. O véu do templo se rasgou. Jesus está aqui próximo a você, tão acessível. Basta que você seja como essa mulher pecadora e se prostre aos seus pés e ofereça a Ele tudo, absolutamente tudo que você tem. A sua vida, a sua alma, os seus recursos, a sua disposição, tudo aquilo que Jesus merece. É disso que eu quero deixar, é isso que eu quero deixar para você nessa manhã. Que Jesus te abençoe,
E se está faltando sentido, está faltando propósito, está faltando algo na sua vida, se apegue a Jesus, procure a Jesus, e eu tenho certeza que Ele vai preencher a sua alma. Amém? Vamos orar? Gostaria de orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Todos aqueles que estão nesse momento ouvindo essa palavra, e o Senhor tem algo para você nessa manhã. Ele pode entrar na sua casa agora. Ele pode entrar no seu lar agora. Visitar a sua família agora. E pode mudar a realidade que talvez a superficialidade da religião, porque às vezes a gente vive apenas uma religião cultural. Nós aprendemos e nos acostumamos aos ritos, mas nós nos esquecemos do significado daquilo que estamos fazendo. Nós precisamos buscar ao Senhor com o coração quebrantado. É disso que o Senhor precisa de nós. Ele quer o nosso coração quebrantado. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa palavra. Porque o caminho para a restauração nossa, assim como aquela mulher prostituta foi restaurada pelo Senhor, perdoada os seus pecados, curada na sua alma, sabemos que a restauração nossa está em nos prostrarmos aos teus pés, em nos entregarmos diante de ti e em buscarmos o verdadeiro sentido da nossa vida em ti, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, derrama a tua graça sobre aqueles que estão assistindo, ouvindo, vendo essa live. Que o Espírito Santo de Deus inunde essas casas agora e abençoe cada vida e cada família. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Glória a Deus. Muito bom estar com vocês aqui. Quero dizer para você, queridos, Deus abençoe você grandemente. Nós vamos ter a nossa live hoje às 18 horas. Então, fique ligado aí conosco, acompanhe conosco. A live vai ser feita lá da igreja. Se Deus quiser, com o nosso grupo de louvor, tudo certinho, tá? E é isso. Vamos continuar orando pelo nosso país, continuar orando pela nossa igreja. Aqueles irmãos que tiveram seus dízimos e as suas ofertas, se quiserem passar lá na igreja no horário do culto, não é para ficar. Não pode, porque não pode fazer presencial. Mas para entregar o dízimo lá para o pastor, para algum diácono que esteja presente, pode fazer isso. Outra coisa, se alguém tiver alimento que quiser doar, trouxer uma cesta básica ou algum tipo de alimento não perecível, também pode deixar lá na igreja. Não adianta trazer na minha casa, tá? Vai no horário que tem trabalho na igreja lá, principalmente domingo à noite, deixa lá na igreja. Avisa que tá. Pode avisar também, né? O horário que vai passar, tudo que a gente se programa para poder pegar o material. Verdade. Exatamente. Se quiser deixar lá na igreja, avisa o Paulo, como o Paulo está lá na igreja o tempo todo, né, Paulo? Não tem falha. Combina com ele o horário antes, tá? Não vai chegando assim simplesmente e entrega para o Paulo as doações. Por que é importante deixar na igreja? Porque é lá que a gente vai montar o kit para entregar para as famílias que precisam, tá? Então, por favor, nos ajudem aí nessa questão do trabalho das cestas básicas, que é muito importante. Vamos lá. Tem algum aviso, irmãos? Eu creio que não, por enquanto, tá? Então, apenas isso, o culto, 18 horas, a nossa transmissão online. E eu desejo a você um ótimo domingo, que Deus abençoe. O Paulo também vai dar a sua despedida aí. Sim, até a tarde. Abraço. Muito obrigado aí, quem se conectou. Fomos com certeza muito abençoados, pastor, pela mensagem. Que a gente possa realmente colocar os pés de Jesus, né, sem importar outras coisas, colocar todo o nosso ser, né, nossa mensagem que a gente precisa levar para essa semana, realmente. E a gente se vê à noite, né, 18 horas, contamos com a participação e a presença online de cada um. Até mais. Amém. Grande abraço a todos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Amém. Tchau.